Então, esse é um retrato da Camille, mulher de Claude Monet. Esse retrato foi muito elogiado pelo Salão Parisiense, que era um salão onde os artistas apresentavam seus trabalhos. E eles falaram basicamente: observe o vestido, é leve e sólido, arrasta-se suavemente, vive e diz bem alto quem é esta mulher. Não se trata de um vestido de boneca, desses de chiffon de musselina com o qual vestimos os sonhos. Trata-se de boas sedas. Esse vestido ele representa uma enorme qualidade técnica do Claude Monet, realizando ele ainda no início da sua carreira, representando o vestido de forma bem realista. E ela, a personagem, ela se afasta e olha levemente para trás. Esse trabalho também reflete, dentro de um realismo, uma pintura que deixa pouca marca da pincelada, que não é o cartão de visita conhecido do Claude Monet, justamente porque é uma pintura do início da carreira dele. Então ela está dentro de uma linguagem bem realista, né? E tendo esse vestido, um tratamento todo especial que chamou bastante atenção na época, por ser muito bem pintado. Essa tela ela foi bastante marcada pelo Claude Monet, Mulheres no Jardim, de 1866, porque ele tem um tratamento todo especial relacionado à iluminação e à sombra, né? A tela reflete uma vida, reflete vida e uma iluminação viva, mas que deixa bem claro as áreas de sombras e de luz. Ela tem um efeito realista interessantíssimo e parece um cenário, né? Uma construção, uma história. Então essa representação ela foi bem construída desses 4 personagens, são 3 mulheres e um homem. E basicamente o que ressalta, o que chamou a atenção foi o efeito de luz que ele aplicou sobre a paisagem, os vestidos, né? E assim como, para mim, ele sempre teve um trabalho pessoal bem interessante relacionado às suas pinceladas, que aqui para mim já envolve uma certa simplificação, mas dentro de um aspecto ainda realista, né? Ele consegue uma simplificação saindo dos rompantes e das tradições das academias. Essa obra se chama Mulher com Sombrinha. Mulher com Sombrinha é uma obra bem interessante, mostra uma moça segurando sombrinha, e uma visão de baixo, que é bem interessante, né? Você pega uma visão vinda de baixo, parece um contre-plongé, como os artistas chamam, né? Uma vista vinda de baixo olhando para cima. Contre-plongé também pode ser chamado de câmera baixa. É também considerado uma técnica cinematográfica que cria a sensação de olhar de cima, sendo frequentemente usada para conferir poder e grandeza ao objeto em foco. Na verdade, é uma visão vinda de baixo, voltada para cima. E aí, o que a gente olha ganha grandeza, fica maior do que o normal, né? Que a imagem passa a ocupar ali aquele espaço, no caso a tela. Um outro nome para contra-plongé é enquadramento do herói, também muito utilizado, né, provavelmente em revistas em quadrinhos, desenhos animados, né? Contra-plongé dá uma sensação de poder e hierarquia, fazendo com que a imagem, a pessoa a ser retratada, pareça muito maior do que realmente é, né? Então ela ganha poder, hierarquia. A imagem dela cobre a tela, né? É bem maior do que o tamanho normal, mas utilizando a proporção, ela pode estar sendo representada da forma real, mas vai parecer muito maior do que realmente é por estar sendo representado com uma visão vinda de baixo, né?
gosto de destacar aqui a quantidade de tinta que ele utiliza, o movimento do jardim, das plantas e inúmeras pinceladas marcadas nesse jardim, com bastante cores e variações de cores de amarelos, verdes. Na área de sombra, uma sombra bem colorida, como os tradicionais, como uma boa fase dos impressionistas aplicam, né, quando sofrem a influência das teorias das cores, né? Então ele utiliza uma variação bem colorida nas sombras e essas cores também são reaplicadas em algumas áreas de luz. É uma sombra que a gente chama de sombra colorida, é uma pintura tradicionalmente impressionista, não utiliza qualquer utilização de preto. É uma preocupação bem grande em representar a iluminação local, e a iluminação e os movimentos da luz, né? E parte da iluminação do jardim é mais amarelado, e a iluminação do personagem, dos dois personagens do fundo são mais esbranquiçados, que é uma luz já mais fria, né? Então ele divide essa obra em duas áreas, com uma luz fria e branca e uma luz mais quente que bate nesse jardim, nessas flores do campo. E o branco mais frio, ele se mistura com as nuvens brancas também, que se espalham em diversos pontos do fundo do céu azul, né? E o ponto forte aqui são os movimentos das pinceladas, que dão a impressão realmente de que estivesse com sol, mas que houvesse algum movimento de algum tipo de vento balançando as flores. Você tem essa sensação ao olhar a tela. Não é uma representação estática, ele adiciona bastante movimento, principalmente pela forma de pintar, de utilizar bastante tinta e representar as coisas em movimento, né? E a personagem, ela tem um véu na sua cabeça que também está em movimento, então tudo dá a entender que estivesse passando realmente um fluxo de ar, um vento nesse ponto em que os dois personagens são representados, mas que também havia uma quantidade de sol bem significativa, justamente para o personagem ter que utilizar um guarda-sol. Teria que ter um sol bem intenso naquele momento, e é bem comum da época utilizar guarda-sol para se proteger do sol, né? Essa pintura também revela um certo frescor, né, por ter um movimento da pincelada. Ele está associado à representação e à pintura realizada do ar livre, que fazia com que os artistas não pensassem tanto, né, focassem apenas em pintar o que fosse importante, sendo uma pintura muito mais instantânea, que tem um fluxo de carga de tinta muito maior. Você não teria tempo para pincelar diversas vezes, e com bastante tinta, e teria que se usar bastante tinta justamente para não ter que pincelar tanto, e cobrir a tela em tantas pinceladas como se faz no ateliê, que você tem um tempo um tempo talvez limitado, né? Ali você pode, a iluminação alterando vai alterar toda a composição, então o artista ele tem que captar exatamente aquela iluminação e aquelas cores geradas naquele momento e refletir aquilo na tela em pouco tempo, para não perder aquelas informações visuais daquele instante. Isso tudo é refletido na forma de se pincelar, muito mais rápida, instantânea, e que para alguns até se compara a um processo de pintura de dripping, né, que viria muito mais tarde no período moderno. Dentro das características da pintura norte-americana, o dripping veio a se confirmar como processo de pintura moderno e abstrato, né? Então aí a gente tem um elemento de associação entre a pintura impressionista e a pintura abstrata, que também a pintura abstrata era considerado uma pintura de performance, né? Então as obras eram geradas de performances, momentos pessoais do artista com a sua tela em determinados instantes, ou em variados instantes, mas sempre refletidos
reflexos da sua própria ação sobre a tela, né? Um trabalho que segue um fluxo muito mais instantâneo, rápido e momentâneo, mesmo que isso, trabalhando diversas camadas, toda a obra do action painting, ou do dripping, ele tem esse reflexo de ser uma representação de uma pintura que diria que é 70% ação e 30% pensamento, né? Aqui nessa pintura de Claude Monet, que é o pôr do sol em Veneza, ele representou aqui o ponto forte são as cores bem mais saturadas comparado às pinturas dos salões, as pinturas neoclássicas e realistas. Essa aqui é uma pintura que representa bem o impressionismo. E se tem, comparado a outra pintura, o movimento das pinceladas, o movimento, a riqueza das cores e vivas, e nós temos você não consegue descrever essa pintura como uma pintura realista, né? Ela é muito colorida, muito viva, ela tem um movimento incessante da pincelada, ela tem os rastros do mar, que são elementos ainda bem realistas, e leve movimentos da onda do mar, mas quando você entra nas cores vermelhas, laranjas, amarelas, pegando um pequeno fragmento dessa pintura, você poderia imaginar ser uma pintura abstrata, né? Então, ele já avança bastante no processo de pintura impressionista, abandonando literalmente o realismo. Alguns artistas impressionistas no início utilizavam preto. Aqui você deixa claro que o preto gerado por ele já é colorido, levando em consideração as teorias da cor de Michel Chevreul, as teorias das cores complementares, muitas teorias que vieram a ser difundidas entre os teóricos da cor no período dele. Então é uma pintura muito mais viva, muito mais colorida, em que as misturas de cores geram novas cores, né? Você já tem aí talvez até pelas pinceladas, uma lembrança uma introdução ainda muito inicial do processo de pintura pontilhista, né? As pinceladas, inúmeras pinceladas espalhadas pela tela de forma bem colorida, né? É uma pintura vibrante, colorida, alegre, nesse caso. Nem todas as pinturas dele eram assim, mas é bem bonito e reflete também a preocupação de Monet com a representação da luz, né, do movimento, das luzes, dentro dessas teorias de cores e possibilidades de cores para representar a realidade, né? Então, essa aqui é a obra chamada Uma Área do Jardim de Monet, ou Jardim de Monet, Giverny, de 1901, 1902. Então, o jardim dele, né, da casa dele, é o caminho central, representa o caminho central que vai da casa dele à entrada sul do jardim, pela sombra de grandes teixos, né? Essa parte que tem planta mais acima, né? De um lado e do outro, duas platibandas de canteiros simétricos, né? Esses conjuntos de canteiros simétricos em formato mais horizontal, né? Blocos de plantas e flores formando essa coluna, né? E um canteiro que vai, né, metros percorrendo essa passagem da entrada da casa dele. É um quadro muito bonito, absurdamente bonito, e que representa, né, já toda a sua obra em seu esplendor, né, representando cor, variação de cor, possibilidades de cor, né, viva, representando a iluminação, né, essa iluminação do sol batendo sobre as plantas, diferenciando para as áreas de sombra, né, e representando de forma bem viva o que é luz e o que é sombra, né, a diferença de luz para a sombra são bem interessantes. Você vê a casa ao fundo e o conjunto de pinceladas sendo representado assim
E a forma com que ele representa essa imagem, essa quantidade de tinta, esse empastamento e essa imagem difundida da casa ao fundo, não é uma casa com linhas, né, retas, é uma pintura, digamos, realista. Você parece que as informações visuais são fantasmagóricas, mas ao mesmo tempo lembranças, né? Não é um realismo de estou vendo a casa dele. Quando olha a obra, a sensação que tem é exatamente que um dos termos que os impressionistas receberam, de representar impressões da realidade, né? Você tem a sensação de estar vendo uma lembrança de uma realidade, né? É algo fantasmagórico, não no sentido negativo, mas sim positivo, de você estar lembrando. É uma lembrança positiva, alegre, colorida, né? As informações se difundem e se tornam desfeitas, né? E você, às vezes, olhando pedaços da obra, parece que pelo conjunto de pinceladas, parece parte da obra que são pinturas abstratas, né? Então ele está abstraindo a forma, mas sempre focando na iluminação e representando a imagem dessa forma difusa, né? E como se fosse uma lembrança. Quanto mais você olha para o fundo, mais fica difuso, mais fica a informação fica embaçada, e mais perto ele colocou mais tinta, mais informação. Tem alguns elementos da pintura realista nele, mas quase toda a obra sim passa por esse processo de pintura bem manchado, desfeito, né? Pouco preocupado com a linearidade das formas. Outra pintura do Giverny, do Jardim de Giverny, de Monet, e você vê, né, tudo que eu falei antes, na difusão da forma. Aqui, até mais do que antes, né, tudo muito mais manchado, difundido, desfeito. É uma pintura que é rápida, de alguma forma rápida. Quando a gente fala rápido, não é que necessariamente estivesse preocupado em apenas acabar a pintura. A pintura precisa de um momento para acabar. O artista ele procura um momento para acabar. E muitas vezes a pintura pode até acabar no ateliê, mas os 70% dela é feita do natural, ao ar livre. Mas a ideia das pinceladas rápidas justamente para expressar a forma de uma forma muito mais intuitiva, né? Dentro de um pensamento mais expressivo, como eu falei nas pinturas anteriores, que em alguns momentos lembram uma pintura abstrata, né? Já vai para um expressionismo, mas sim com preocupação de representar aquela visão que ele tinha da realidade. E muitas obras entram no aspecto que eu falei antes, de parecer uma lembrança da realidade. Essa aqui também. Ela não é uma obra estritamente realista, preocupada com linearidade, técnica, procedimento. Não, é uma pintura que representa a realidade tal como ele via, né? E tinha uma preocupação com a luz também. O Monet em si, ele é um artista da luz. Boa parte de sua obra, de sua evolução como artista, foi preocupado na paleta de cor, nas possibilidades das cores, no movimento e na difusão da forma, que ao longo do seu desenvolvimento, aliado à idade e à diminuição da qualidade da sua visão, muitas pinturas, intencionalmente ou não, foram em direção à difusão, né, pensando muito mais a cor e as possibilidades da cor, mas sim vendo que o objeto da realidade, a paisagem, ela ainda era sua motivação principal. Essa aqui é a obra Haystack Palheiros, né? Em inglês Haystack, né? Em português Palheiros, né? Aqui nós temos a representação dos palheiros, essas casinhas feitas de palha, e toda essa variação de cor. Essa obra é absurdamente bonita pela questão das cores. Lembra talvez um pôr do sol, um nascer do sol, parece, né? E
a variação de cores ela é muito bem feita, muito bem trabalhada por Claude Monet, em que ele representa a luz do sol e espalhada por toda a imagem. Tu vê que o foco dele é essa representação do entorno dele a partir da luz e esse efeito visual que a luz gera. Então, a sua obra em si, pelo menos essa, parece muito que a sua representação da realidade ele é como se fosse uma representação, é como se o seu processo de pintura fosse um processo de pintura para salientar o efeito visual gerado pela luz nos objetos, no seu entorno, nas coisas, né? Considerando que a luz, nós só vemos o que vemos à nossa volta porque os objetos refletem luz, né? E aqui é o processo natural, considerando que a luz principal natural vem do sol, né? Que é uma luz muitas vezes dita por alguns como branca, outras como amarela, né? E, às vezes vista de forma como representado pelo amarelo limão ou branco, aqui é o amarelo. Então essa luz quente, né, que gera essa sombra quente nesses fenos, e você tem pouco azul comparado aos vermelhos que ele utilizou, e a forma, ele minimamente está preocupado com a forma quase aqui, porque há uma variação muito grande de cor, algumas vegetações ao fundo parecem restos, manchas de cor, né? Pinceladas soltas para representar a vegetação ao fundo. O monte de feno já está mais próximo, já um pouco mais visível, mas você não vê com tanto detalhismo como uma pintura realista, né? É uma quantidade muito grande de pinceladas e de cores difundidas entre si que geram essa imagem, né? É o processo de pintura impressionista, são pinceladas sobre pinceladas jogadas inúmeras e inúmeras vezes que vão gerando forma, né? Um ponto a salientar talvez seja lembrar que inúmeras e inúmeras pinceladas, né, são inúmeras e inúmeras pinceladas com várias variações de cores, né, não são as mesmas cores. Então você tem uma gama enorme de cores que são trabalhadas, uma variação enorme de cores sendo trabalhadas em seus mínimos tons e possibilidades, né. Você tem a cor ela pode ser trabalhada dentro do seu tom, da sua saturação ou dessaturação, seu matiz, né? O quanto de branco, de preto, de cinza tem. Então aqui você tem uma variação, né? Não preocupada com claro escuro, mas sim com a sua variação de cor, né? O amarelo do sol, ele vai de um amarelo cádmio misturado com amarelo limão. Você tem variações de laranjas, variações de brancos no céu. Depois você tem variações de amarelo-limão. Tem alguns momentos que fica esverdeado. Tem momentos que fica azulado. E azul bem clarinho, né? E tem momentos que fica branco. E se tem desse branco, você tem um branco mais frio, azulado. Você tem um branco mais quente, amarelado. Você tem um branco branco mesmo, mais puro, em alguns momentos, talvez pinceladas menores. Você tem o amarelo limão, o esverdeado, todas as variações de verde, indo até o azul e variando pelo laranja, né? Então todas as suas cores, elas têm variações, inúmeras variações. Vamos analisar um monte de feno, por exemplo. Nós temos azul, nós temos violeta, você tem o alizarin crimson, você tem violeta de cobalto com branco, tem um azul que lembra azul fitalo, você tem os laranjas, o laranja mais quente que lembra um laranja francês, né, o vermelho francês, ou laranja de cádmio. Tem momentos que o laranja já está misturado com o amarelo. Você tem momentos de azuis e violeta, e um violeta mais quente, um violeta mais frio, né? O violeta ele tanto pode ir para o vermelho quanto para o azul, e esse violeta ele pode ser esbranquiçado, o que faz com que ele fique mais frio. Você tem o violeta mais quente, que é em direção ao vermelho. Daqui a pouco você tem vermelhos, laranjas e laranjas mais esbranquiçados na lateral do feno, mais amarelados. Você tem
os vermelhos mais escuros, não um vermelho mais escuro, vermelho de cádmio escuro, talvez, um vermelho misturado com um preto, né? Talvez vermelhão da China, que é um vermelhão mais quente, mais esbranquiçado. Aqui, um vermelhão esbranquiçado. Você tem na sombra do feno, você tem cinzas. Esse violeta já vai quase para um cinza, que é quando o violeta mistura, né? O violeta misturado com amarelo, ele já vai para um cinza, né? Ou com um pouco de branco. Você tem muitos momentos que vão gerando cinzas e sombras, mas é tudo violeta, né? Porque ele não tem necessariamente o preto e o branco da paleta. Então, em teoria, em tese, na prática, o cinza aqui é um cinza teórico, é um cinza da teoria, é um cinza colorido, né? Ele gera momentos que o violeta parece cinza, né? Mas na verdade é a sombra. Então, é áreas de sombra, né? E aí você consegue ver áreas de sombra que são mais quentes, áreas de sombra que são mais frias. Tem toda uma variação de quente e frio em inúmeros detalhes pela quantidade de pinceladas que ele aplica, né? No canto do feno você tem variações de amarelo, laranja, em algum momento vermelho, daqui a pouco tem um pouquinho de violeta. Então tem momentos de uma sombra mais quente, uma sombra mais fria. Então ele é bem minucioso, essas pinceladas, né? Como se hoje entendêssemos como pixels da tela, né? São pequenas partículas da imagem. Aqui nós temos a obra O Parlamento Trespassado pelo Sol, né? Ou tendo o Sol por trás dele, né? Transpassado pelo Sol, trespassado pelo Sol. No nevoeiro, né? Tem um certo nevoeiro, né? Apesar da pintura do Claude Monet ser bem difusa, é que eles de fato queriam representar um nevoeiro, então ainda mais difuso, mais confuso. Esse trabalho do Parlamento, ele parece que fez várias obras e a imagem ela é representada como se fosse uma miragem, né? Ela é confusa, como se você estivesse tentando ver algo no deserto, né? Que a miragem surge muito no deserto, em ambientes quentes, de um nevoeiro espesso, com raios de sol vindo do fundo, né? É uma obra bem interessante, muito importante. Já vi essa tela diversas e diversas vezes e é muito bonita também. Eu não sei qual obra do Monet não é bonita, se bem que ele pintou inúmeras obras durante a vida. Essa obra também me lembra muitas pinceladas do William Turner, em suas pinturas do mar, né? Muitos impressionistas beberam, né? Se fundamentaram em William Turner, né? Eu não tenho como precisar se essa pintura em si o Claude Monet utilizou como referência do William Turner, mas ela já vai para uma questão abstrata muito interessante. Ele está abstraindo a forma de uma forma muito intensa, com umas variações de cores, movimentos nessas pinceladas muito grandes. O mar, ele já é um pouco mais tranquilo, que você tem os movimentos, né? Você vê que o mar ele está tranquilo pelo movimento das pinceladas, é exatamente para representar esse mar tranquilo, mas todas as outras áreas, até o sol, são pinceladas em movimentos variados, né? Se tirar esse mar aqui, você lembra muito a obra do Turner, representando um parlamento e o céu e o sol, né? E um outro elemento interessante é de que quanto mais pinceladas, quanto mais rápido, incessante e quanto mais forte é esse movimento que o artista aplica, que o caso Monet, maior você tem a sensação de variações de cor, né? E mais é a ideia de você estar tendo uma impressão da realidade, né? Em uma representação muito difusa, aqui você tem elementos muito claros do impressionismo e você quebrar a ideia é a concepção da linearidade da forma. Esse parlamento, você apenas vê a sombra dele. Parece que é uma sombra do parlamento, não é o parlamento. As linhas, os contornos, tudo está difuso na atmosfera, no fundo, no céu. Quase tudo representa uma coisa só, né? Esse é outro elemento, muitas vezes presente na pintura impressionista. Essa quebra dessa preocupação, às vezes, com uma
com a perspectiva, com os planos da paisagem. Nós temos aqui uma representação que, se não fosse o mar, seria tudo uma coisa só. Se não fosse esse movimento, essas pinceladas horizontais no mar, a ideia seria de que nós estaríamos vendo apenas uma coisa só, como se fosse uma pintura abstrata. Uma pintura abstrata, ela pertence. Você tem os planos de movimentos de tinta, onde você entende onde que tem planos, mas aqui você vê uma paisagem. A gente sabe que uma paisagem possui planos distintos de profundidade, mas aqui não dá essa profundidade. O que dá profundidade é a difusão da forma, né? Toda misturada com inúmeras cores entre si, sempre dando aquela ideia de nevoeiro, nesse caso, quando você vai difundindo a forma e as linhas e os contornos dos objetos, das partes, né? No caso, o mar ligado ao céu, você não vê o horizonte. A ligação do mar com o céu seria o horizonte. Nós não temos visão do horizonte. Nós temos apenas o parlamento. O parlamento, você entende ele como se fosse um plano só, né? Se for um castelo, um prédio, ele tem planos, ele tem partes mais à frente, mais atrás, do lado, da esquerda, da direita. Você vê o parlamento aqui como se fosse um objeto sólido que ocupa um espaço, né? Ele é e todo difundido em inúmeras cores, né? E tudo como se fosse uma sombra, um nevoeiro, né? O único momento que essa parte fica mais intensa é a preocupação principal do Claude Monet, que é a luz e o mar, que tem algumas pinceladas mais intensas, mais de sombra, e que vai se difundindo. E o sol é todo difuso também, você não vê aquela bolinha, aquele círculo perfeito, né? Que é uma mancha da luz que vem, talvez, o sol que está por trás desse nevoeiro, provavelmente, e que bate ali no mar, né, gerando essas linhas mais horizontais de luz e de forma, que a forma é um pouco mais bem registrada no mar, né? O resto está muito mais difuso. O que dá para perceber nessa obra é o tratamento da pincelada, a preocupação em representar a realidade, ainda bem focado aqui, mas a sua pincelada é bem rápida, instantânea, mesmo que querendo representar a realidade, mesmo que preocupado em representar essa realidade, que era a si mesmo, né? Com esse fundo claro, iluminado. Mas as inúmeras pinceladas, o tratamento de luz sobre o seu rosto, sobre os seus olhos e a luz, o reflexo de luz batendo de um lado e a luz mais intensa vindo do outro, né? E a sua boina, a sua barba, o tratamento aplicado na sua barba, né? Você percebe que ele pincelou bastante para representar essa obra. Há um tratamento diferenciado, intenso e muitas vezes rápido, né? Para poder essas pinceladas ficarem marcadas, exige uma certa expressividade, uma momentaneidade da pintura. E essa pintura representa isso, né? Pela forma, pelas inúmeras pinceladas. Aqui ele já deixa o cartão de visita dele, e fica claro que ele sabe pincelar, sabe trabalhar a fatura como ninguém, né? A fatura na pintura é a pincelada do pintor, né? A marca que o pincel gera sobre a tela, é a fatura. Então o artista ele tem que pensar, né? O tipo de fatura que ele vai gerar. Muitas vezes a obra ela não gira em torno apenas de pensar a fatura, mas pode ser sobre isso. E aqui é um trabalho bem interessante. Ele não é necessariamente tão linear quanto as obras realistas do período, ele já vai muito além, mas ele se representa bem a forma, de alguma forma desfocada, né? Essa iluminação vinda do ombro, para quem olha direito, né? Uma iluminação vinda do ombro direito, essa luz, essas cores desse branco gelo, essa mistura sobre o seu ombro direito, para a gente que olha ao direito, né? E a sua boina tem uma leve iluminação, né? Então a forma aqui e o realismo é bem representado, mas eu diria que o foco dele era trabalhar o claro-escuro e a luz, né? Sobre a si mesmo, né?
Aqui nós temos o autorretrato com boina, foi a referência que eu utilizei do Claude Monet. Basicamente é o Monet com a boina, né, e um fundo claro, iluminado, né? Não tão iluminado, necessariamente não é um branco puro, mas diria que um branco gelo. Há uma certa iluminação vinda de trás de Monet, né? É uma obra de 1886, é um exemplo perfeito, né? Considerado uma das obras que refletem o estilo impressionista e que se caracteriza pelo foco na luz e na cor. A composição da pintura é simples, né? Bem simples a sua representação dele e a roupa dele se desfazendo com um fundo cru, né? A parte de baixo da tela que essa roupa se desfaz e não aparece é o fundo cru da tela, da lona. E o fundo atrás foi apresentado com branco gelo, né? E a roupa dele, né? Com a camisa, uma gola branca, a barba espessa, né? Mas controlada. Naquela época, muitos artistas e pessoas mantinham a barba bem grande quando necessário, ou dependendo da idade. E a sua boina tradicional entre os artistas, né? É uma obra bem conhecida por representar do Claude Monet, né? Agora nós temos a obra de chamada A Japonesa, em que, na verdade, essa obra é uma obra em que Monet e muitos artistas do período sofriam influência do japonês, do Japão, né? Que chamava japonesismo, né? Na época, né? E essa influência japonesa, ela veio e cobriu, né, todo o Ocidente. Então era uma novidade, né? A cultura japonesa, os vestidos japoneses, as roupas e as cores utilizadas. Então essa obra, ela tem toda essa influência e o Monet colocou a Camille, né, sua mulher, vestida para posar com essa pose, né, em que o vestido basicamente cobre mais da metade da tela, um vestido vermelho com um padrão de estampas que não era comum na Europa, então bastante estampa com bastante informação no vestido e um fundo com objetos, né, japoneses, a Camille com esse objeto, né, que era utilizado, que é conhecido até hoje como muito utilizado no Oriente para abanar, né, um abanador, e ela sorrindo, né, feliz e alegre. Então essa obra é bem marcante e considerando também que nós estamos representando nessa videoaula um retrato, né, é bom pegar algumas tipos de retratos de Claude Monet. Esse aqui é um retrato que ele realizou em 1875, né? Não é a fase final dele, né? Então você percebe que ainda tem um resquício de realismo, de preocupação ainda com a representação bem feita, bem trabalhada, mas para as pinturas do período as pinceladas de Claude Monet eram bem soltas, né? Ele tinha essa influência japonesa que marcou a obra, mas o que é interessante é bom lembrar que essa composição ela é toda montada pelo Claude Monet, né? Não é uma composição natural. A Camille ela tá com um vestido que não é vendido ou que talvez não viesse a ser vendido tão naturalmente na Europa, né? Esse fundo com esses objetos. Então, é uma composição marcada, controlada e montada, visando a influência japonesa, né? Não é algo necessariamente natural, algo que você visse nos ambientes, né, da Europa, na casa das pessoas, esses leques, esses objetos japoneses na parede, esses vestidos, não era tão comum, né? Então, para alguns da época, poderiam considerar uma composição forçada, ou para os críticos,
outros até sofrendo da influência, achasse natural ou até interessante, né? Porque os artistas eles tendem a beber das influências momentâneas pelas quais passa o seu país, a sua região, ou que todos os artistas passam, todo mundo, de alguma forma, quer sofrer também aquele tipo de influência. Na época, o Japão veio a alimentar uma influência muito grande na Europa. É claro que considerando de toda a composição, o cabelo, né, é natural da Camille, né? Não tem absolutamente nada de japonês, até pela cor, né, que é uma cor natural e clara. Os japoneses não têm essas cores. Em tese, ela teria que pintar, né, o cabelo de preto, algo do tipo, ou até mesmo utilizar uma peruca. Um detalhe interessante também da composição é que o retrato, né, considerando a roupa inteira da Camille, ele cobre mais de 70 a 80% do quadro. Então, para os artistas do período, considerando um retrato, uma temática de retrato, era um grande desafio e até uma inovação você representar uma pessoa em que o seu vestido cobre mais da metade, muito mais da metade da tela, né? Normalmente, os retratos eles exigem espaço em que a pessoa esteja normalmente na história da arte. Os retratos são de pessoas representados no meio, quase sempre no meio da tela. Pode ser um pouco mais para a esquerda, para a direita, não importa. É, e, e em que 70 a 80% do retratado, né, nessa tela, 70 a 80% do que é representado é o vestido, né? E que ele cobre de tal forma a Camille que você também não vê os seus pés. Então há um aspecto inovador no sentido de composição, em que esse vestido cobre muito mais do que o normal do espaço da tela, comparado às representações e retratos realizados na época. E parece que essa obra foi vendida para um colecionador de tão bem aceita e bem vista pelo público na época, né? Um colecionador procurou Claude Monet e comprou a obra, né? A obra não ficou com Monet, apesar de representar a sua mulher. Então, esse aqui é um retrato de Luiz Joaquim Gaudibert, que foi uma encomenda pedida, né, realizada por Claude Monet para pintar 3 retratos. Esse aqui foi um deles, que seria a Gaudibert em si, e que seria o Gaudibert, né? Gaudibert é o marido dessa moça que está aqui. E então é um retrato de corpo inteiro. Revela uma qualidade muito interessante de Claude Monet para o retrato, apesar de ele ter ficado mais famoso e conhecido durante sua carreira por realizar paisagens, né? E o que chama atenção nesse retrato é a postura elegante da retratada, a roupa, provavelmente é uma roupa de cetim, um material da época de muita qualidade, fino. Esse pano que ela coloca sobre as mãos, também algo que é grande, não é um pano pequeno. É justamente um pano de qualidade, que também adiciona elegância na pose. E o que é bem interessante, que chama atenção, é que é um retrato e a retratada está olhando justamente para o lado contrário. Ela está olhando na diagonal, na direção contrária da onde o retratado, o artista que está retratando, está. Então ela está olhando, ela está com o corpo virado na diagonal para a esquerda e a cabeça totalmente virada para a direita. Como se a cabeça dela tivesse de perfil, né? Para quem está olhando. O que é uma pose até muito forte, considerando que é um retrato de corpo inteiro e justamente a cabeça está de perfil, ou menos até de perfil. É menos que uma pose de perfil, né?
Essa pose adiciona justamente um ponto de conflito com que normalmente os retratos eram realizados naquela época. Provavelmente o retrato de perfil já existia há muito tempo, provavelmente desde 1500, o que na época já era muito, já era uma pose inovadora. Mas o retrato de perfil continuou sendo realizado durante centenas de anos, um período de Claude Monet, o que não bate muito, que é forte para a pose, é ela está olhando mais do que de perfil, a cabeça dela está totalmente virada para o outro lado, né? E ela está numa pose elegante, com uma roupa elegante, uma roupa de qualidade. Um ambiente é elegante, com uma mesa muito bacana, muito bem pintada, rosas em cima da mesa, dando elegância, leveza, suavidade para a cena, né? Porém, toda a vestimenta de uma vestimenta de classe alta para a época, né? Porém a cabeça totalmente virada, né? Não querendo, é como se a retratada estivesse dizendo não quero aparecer, não quero ser vista. É interessante também perceber que o vestido ele é bem grande, parece ter uma cauda, né? Uma parte de trás que fica realmente para trás, né? Talvez fosse uma moda da época do desenho dos vestidos terem uma parte traseira, né? Bem maior que se arrasta, né? Por onde a mulher anda, né? Que é o Jean Monnet, o filho de Claude Monet, ele vestido provavelmente uma roupa tradicional da época, o vestido de uma criança, com um chapéuzinho e tudo mais, bem vestido, comportado e brincando, né? Usando um brinquedo que seria um cavalinho um cavalinho adaptado em forma de triciclo, né? São 3 rodas e devia ter um pedal provavelmente ali para ele pedalar e é um brinquedo, né? Mas tem um retrato, né? Aqui é uma temática do retrato. Temos uma paisagem, vegetação bem trabalhada ao fundo, tradicional que Claude Monet fizesse uma paisagem atrás, ao fundo de seu filho. Esse chão ele é quase todo chapado, tem umas variações de claro escuro, mas ele para a época ele simplificou bem esse chão, teve uma representação bem interessante e o retrato, a representação do seu filho, ele tem para o período, ele dá um valor à iluminação, uma iluminação leve, mas que o retrato feito com bastante qualidade, com uma variação, um trabalho bem interessante de meio tons. Quase toda a obra está em meio tons, não há nada muito vibrante ou estourando, apenas um pouco de brilho nos braços da roupa, nos brancos, né, em algumas partes do cavalinho, mas não há iluminação, não é como se fosse um retrato realizado em uma área de sombra mesmo, no fim da tarde, no final do dia, né? Então ele tem um claro escuro bem neutro, bem tranquilo, né, para olhar e até mesmo considerando sendo um retrato, né? Ele é um retrato bem tranquilo, bem calmo, que representa uma criança, né? E também alegre por ter, assim, ele coloca um pouco de cores interessantes que quebram, né, o vermelho do cavalinho, o vermelho das rosas ao fundo, e quebra um pouco os tons neutros do fundo e do chão, com os vermelhos salpicados aqui e ali, né? Um pouco de cor também nas rodas, um pouco de azul, mas todo meio tons, bem trabalhado, mas que também revela uma simplificação para o período, né? Ele não entrou num realismo técnico, não é um realismo tão técnico, é tudo muito manchado, muito bem, muito largado e solto em alguns momentos. As rodas desse cavalinho são pintadas de forma bem simples, né? Não há qualquer tipo de tridimensionalidade. Da mesma forma, alguns pontos são feitos de forma simples, como o sapato da criança, o cavalinho, e apenas o rosto, que é bem trabalhado, claro, o rosto da criança, né? E o chapéu é bem trabalhado, mas há uma simplificação que agrega muito valor à obra.
e é bem calma, tranquila, né? Há uma harmonia entre os elementos colocados nessa composição. É um belo retrato feito por Claude Monet. Aqui nós temos também um retrato de feito por Claude Monet, né? Ele representa bem esse retrato. A iluminação ela é bem viva, né? Percebe-se que Claude Monet estava bem preocupado com a iluminação, mesmo que sutil em alguns pontos da imagem. Você vê a diferença da área de sombra para a área de luz, então você tem de fato a sensação, né, que é o que os artistas impressionistas pensavam, é refletir, representar a sensação visual que a luz gerava sobre os objetos, sobre os ambientes, a vegetação, sobre as coisas, né? Então, essa luz que ilumina esse vestido e esse jardim, essa vegetação do chão, da grama, ele é bem trabalhado, tem uma diferença bem interessante de cor, de empastamento, que dá de fato a impressão de estar vendo uma área iluminada de sol. As pinceladas são soltas em muitos momentos, a composição ela é toda quebrada, saindo do tradicionalismo da antiga academia, né? Não há perspectiva ou fundos, né? Todo esse setor da composição é tudo quebrado, como se tudo fosse um plano só. Tem uma leve diagonal que percebe no chão, que é onde a personagem se encontra, que vai para o fundo, mas é um fundo que não existe, porque só a vegetação, né? Só uma área de luz, ou aqui, ali, um pouco mais nessa diagonal que vem da personagem até o fundo, da esquerda para a direita, mas o fundo acima da personagem, atrás da personagem, é só vegetação, não há qualquer tipo de variação de planos, apesar de só ter essa diagonal que joga para o fundo. Então ele quebra essa tridimensionalidade, a tridimensionalidade visual da perspectiva, da profundidade da perspectiva, tudo isso é quebrado e simplificado ao máximo por Claude Monet. E a representação da personagem é feita de forma muito sutil, muito suave, como um retrato muitas vezes deve ser representando uma mulher em que ela está olhando ou lendo um livro, mas as suas cores são bem sutis, é como se estivesse refletindo a luz de forma bem leve, então há um rosa, né? Um rosa provavelmente gerado ali de um reflexo de flores ou de rosas ou de alguma área avermelhada do entorno. Então há um rosa muito bonito, muito leve, que é refletido no rosto, na roupa da personagem. Esse rosa ele é muito evidente, muito forte, e ele é bonito por ser bem leve, né? Ele não é estourado, não é uma luz intensa, então é uma luz bem suave. A personagem ela está de fato numa sombra que cobre bem essa luz intensa e que ela se encontra tranquila, lendo um livro. O seu rosto revela tranquilidade, calma e suavidade. Então, Claude Monet teve bastante sucesso nesse retrato e que revela momentos de quebra de paradigmas do período, né? Como a perspectiva, a profundidade, um fundo chapado e quebrado, uma tridimensionalidade quebrada que vem a ser em muitos momentos bidimensional. A personagem em si ela tem uma tridimensionalidade, um trabalho bem feito de claro-escuro, mas o fundo e todo o seu entorno já quase se transforma numa bidimensionalidade ou até mesmo uma única dimensão, né? Ele quebrou quase toda a perspectiva de todo o entorno do personagem e ficou muito interessante pela simplificação gerada nas pinceladas, nas folhas, tudo muito jogado, né? Mas é intencional que os artistas impressionistas simplificassem toda a representação e com bastante tinta, claro. A bidimensionalidade, né, o gerado por Monet nesse retrato,
a perspectiva, né? Ela é amplificada um pouco pela luz aplicada no primeiro plano, né? O que faz com que a luz do segunda parte, né, da metade para o final, é uma luz muito menos intensa, com muito menos branco, com muito menos empastamento. Então, fica muito claro que o primeiro plano recebeu o destaque, como normalmente uma visão tem da realidade, os objetos no primeiro plano recebendo mais atenção, né, essa área de luz recebendo mais empastamento, a personagem num segundo plano e num terceiro plano uma luz muito menos intensa, com muito menos empastamento, com muito menos branco, né? Então, Claude Monet que respeitou bastante respeitou bastante a perspectiva.